tempos difíceis. O povo bíblico é experimentado, muito experimentado nesse desafio de construir esperança em tempos difíceis. Viveram como povo, como comunidade, tempos difíceis, experiências difíceis, e buscar a fé, que esperança, foi sempre algo que fez parte do caminho da história do povo de Deus. Um dos textos que eu gosto nessa perspectiva de lembrar, não é, que tempos difíceis nos exigem respostas de esperança, respostas de fé, que esperança, está no livro de Lamentações. Todo o livro de Lamentações, que foi escrito durante um tempo muito difícil na história do povo, que foi o tempo do exílio, o exílio babilônico, que é como um marco, é uma experiência que resume e que simboliza todos os tempos difíceis que o povo viveu. De alguma maneira ficou registrado na experiência do exílio babilônico. Então, falar do exílio babilônico era falar de tempos difíceis, onde tudo no qual a vida, a fé daquele povo estava sustentada, foi destruído. O templo, a terra, o povo foi disperso, foi levado cativo para a Babilônia, e no meio desse caos, desse momento que, para além de difícil, foi um tempo de desastre, de catástrofe, de destruição, de total perda de identidade, das bases, da fé daquele povo. É nesse tempo que esse texto emerge dessa experiência de exílio, tempos difíceis, que exigiu do povo buscar, né, a partir das suas próprias entranhas, uma fé que trouxesse esperança. E no capítulo 3, verso 21, nós encontramos essa pérola, que eu digo, é uma pérola, na verdade, que diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. A palavra memória é chave, memória e esperança. Essas duas palavras são chaves, não só no capítulo 3 de Lamentações, mas em todo esse conjunto de canções, não é? Que são um conjunto de canções que, ao mesmo tempo, são canções que trazem à memória as situações difíceis vividas pelo povo durante o exílio. Por exemplo, antes um pouco do verso 21 do capítulo 3, essa memória dos tempos difíceis está sendo lembrada também. O texto diz: lembro-me da aflição, do delírio, da minha amargura, do pesar. Veja, é um texto de uma comunidade, não é um texto individual. Aquele tempo difícil do exílio não foi vivido por uma pessoa, mas por toda uma comunidade. Então, essa comunidade está dizendo que lembra de tudo que foi difícil viver, mas ao mesmo tempo insiste teimosamente, insiste em trazer à memória aquilo que traz esperança. Isso é o exercício de uma fé que esperança em tempos difíceis. Nós estamos nesses últimos tempos, não é, sendo desafiados com a nossa fé cristã a exercitar essa fé que esperança em tempos difíceis. Não somente o vírus de Covid-19, mas outros vírus que já existiam, na verdade, e que o vírus da Covid-19, na verdade, tirou o véu de outros vírus que nos faziam viver tempos difíceis, não é? A crise aguda dos tempos difíceis na pandemia talvez revelou a outros vírus, não é, que estão presentes na vida, nas nossas vidas, e que geram
e que nos fazem sentir a mesma experiência vivida pelo povo quando escreveu essa lamentação, não é? O vírus da violência, que tem cada vez mais se mostrado na sua face mais violenta, não é? Mais cruel. O vírus do racismo, o vírus da intolerância, o vírus da indiferença, todos esses vírus, né, que fazem parte da história e da vida nossa como povo, nos fazem buscar na experiência do povo bíblico, quando escreveu no exílio esse canto de esperança, alimentarmos também uma fé esperançosa, uma fé que esperance, para que nós possamos atravessar, vencer, superar os tempos difíceis que enfrentamos hoje. Eu convido a cada pessoa que se une nessa conferência a buscarmos nos inspirar nesses textos, nesse texto, na verdade, nessa memória de uma fé que esperança em tempos difíceis, como foi essa experimentada pelo povo durante o exílio, a trazer também essa memória de esperança. É nessa memória que nós vamos fortalecer uma fé que nos ajudará a atravessar esses tempos difíceis, e uma esperança que está firmada sobretudo na certeza do Deus que está presente, não no fim do túnel, mas dentro, no meio do túnel. É ali que nós encontramos. Dizem sempre que há sempre uma esperança no fim do túnel. Não, o que o povo experimentou durante o exílio é a experiência de Deus no meio do túnel ou no meio da crise. Deus está sempre no meio da crise, está conosco nos tempos de crise. E é por isso que a nossa fé é uma fé que esperança em tempos de crise, porque nós temos a certeza, porque quando no exílio tudo havia sido destruído e o povo se sentiu totalmente abandonado, o sentimento de abandono, em meio ao exílio, descobriu Deus dentro do exílio, descobriu o Deus que está com o povo dentro, no meio, vivendo o exílio. Então essa é a fé que nos esperança, essa esperança de um Deus que vem conosco, que está conosco, que atravessa conosco os tempos difíceis, está conosco em nossos exílios. Então, que essa fé possa nos animar e nos motivar a atravessarmos os tempos difíceis. Que a graça da Ruá sopre sobre nós. Uma fé esperançadora.